sofri com muita coragem, trabalhando todo dia, tirando capim para o gado, comprando resíduo caro, a tudinho dava um punhado. E venci essa batalha com meu gado levantado. Bom dia, gente. Os meninos aí do terceiro B, né, me convidaram para falar um pouco sobre Raquel de Queiroz, que é uma das nossas maiores escritoras e que, para mim, né, é uma das minhas escritoras prediletas. Bom, professor, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, que é a seguinte: qual é o legado que Raquel de Queiroz deixou e qual a importância dela para a literatura no Brasil? Acho que o maior legado que Raquel de Queiroz deixou, né, além da sua vida, foram as suas obras, né? E mostrar que a mulher também pode ser uma escritora, que a mulher também pode ser uma escritora famosa e pode ir além daquele estereótipo de que mulher só escreve romances açucarados, só gosta de poesia, mas que a mulher também pode escrever uma obra, né, uma obra que vá além desses assuntos, uma obra densa. E também a Raquel mostrou, né, na sua época, que era possível sim estar entre, né, os principais escritores do Brasil. Inclusive sendo a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né, uma associação de escritores fundada lá no século XIX, que só aceitavam homens até aquele momento, e que Raquel acaba sendo a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras e mostrar sim que as mulheres podem ser escritoras e podem estar entre os principais escritores de um país. Então, a Raquel de Queiroz ela nasceu em 1910, na cidade de Fortaleza. Algumas pessoas às vezes confundem achando que ela nasceu em Quixadá, quando na verdade ela nasce em Fortaleza, né, a capital do nosso estado. Porém, sua história está marcada pela cidade de Quixadá, pelo fato da sua família ter uma fazenda que faz parte da sua história, que é a fazenda Não Me Deixe, né, e que ela vivia, por conta disso, num trânsito constante entre Fortaleza, Quixadá e mais na frente Rio de Janeiro. Então ela vivia sempre no trânsito, né, entre essas três cidades. Mas para ela a cidade de Quixadá e a fazenda Não Me Deixes era o seu lugar mais importante, a sua casa, o lugar ali onde ela vai para descansar, para se refazer, né? E se torna uma das nossas principais escritoras, em especial por conta da sua obra-prima, que é o 15, que foi lançado em 1930, e ela escreveu quando era apenas uma jovem de 19 anos. Essa obra foi escrita por Raquel, né, a partir da sua experiência com a seca, né, o fenômeno que atinge o nosso estado desde do princípio da nossa história, e também a partir de entrevistas, conversas com familiares que viveram a terrível seca do ano de 1915. Raquel nasce em 1910, em 1915 ela tinha 5 anos, mas quando ela escreve esse livro em 1929, ela fez uma pesquisa com seus familiares sobre a seca. E a partir do que ela pesquisou, do que ela leu, né, ela escreveu o livro, que foi publicado com a ajuda do pai dela em 1930. E esse é o livro de estreia e, de certa forma, sua obra-prima, né? Quando esse livro foi lançado, muitos escritores, leitores, ao ler a obra, não acreditavam que a obra fosse escrita por uma mulher. Isso é o que? Fruto típico do preconceito da época, que partia da ideia de que somente homens poderiam escrever obras de alto valor. Já as mulheres escreviam no máximo histórias românticas, poesias, contos amorosos. E ao se deparar com uma obra densa, bem escrita, né, uma linguagem bem clara, alguns achavam que era um homem. E se surpreenderam quando descobriram que, além de ser uma mulher, era uma jovem mulher. E a partir dessa obra, o 15, sua obra de estreia, que fez muito sucesso, Raquel veio escrever outras obras, como por exemplo As Três Marias, João Miguel, Memorial de Maria Moura, que também é uma obra extremamente importante, né? Dora Doralina. Mas a obra que de fato marca Raquel, que se torna algo central na sua história, na nossa literatura, é o 15, né? Na qual ela vai contar a história dos retirantes que buscam a solução, que buscam a sobrevivência, indo para a cidade de Fortaleza, que era uma cidade, né, capital da época, no começo ali do século XX, até hoje a nossa capital, que era um lugar onde as pessoas, para fugir do sertão, para fugir da seca, migravam em busca de sobrevivência, né? E faz parte também daqueles nossos romances que nós chamamos aqui do ciclo da seca, né?
que é inaugurado com a Bagaceira, do José Américo. Né? Tem também outro livro representando a história da seca, A Fome, de Rodolfo Teófilo. E temos aí a nossa obra-prima, Raquel de Queiroz, que vale a pena ser lido, vale a pena ser conhecido, porque é um livro que você vai levar, né, para a sua vida inteira a experiência da leitura. Então, beleza, gente? É só um pequeno vídeo, só para mostrar para vocês a importância da leitura, a importância da obra de Raquel de Queiroz. Antes de falar aqui dos livros, né, queria citar algumas frases que a escritora deixou. E ela diz o seguinte: a gente nasce e morre só. E talvez por isso mesmo é que se precisa tanto de viver acompanhado. E é verdade. A gente tem que analisar bem essa frase, bem filosófica, que cada um vai sentir a sua dor. Ninguém pode sentir a dor do outro. Por mais que você tenha dó, pena, você não vai conseguir sentir a dor do outro. Cada um tem a sua dor. Então isso é muito importante, esse momento. Outra coisa, outra frase importante que ela diz: eu sou essa gente que se dói inteira porque não vive só na superfície das coisas. O que é que isso quer dizer, né? É também uma coisa bem para se refletir. É que não viver na superfície é aquela pessoa que gosta de se aprofundar, que gosta dos detalhes, e isso vai aparecer na obra de Raquel de Queiroz. Interessante que a Raquel de Queiroz também, ela se declara que não tem fé, né? E ela diz que, infelizmente, quem não acredita em Deus, infelizmente não acredita em Deus. Ela diz infelizmente, porque ela queria acreditar. Interessante isso, né? E ela diz: acho uma grande pobreza não ter uma fé. É um desamparo, é uma solidão muito grande. Então, essas frases de Raquel de Queiroz faz a gente realmente refletir muito sobre a personalidade da escritora. E o que eu acho interessante é que ela reclama por não ter fé. Ela reclama por não ter fé. Ela diz que queria ter fé, mas não consegue. Então, é uma angústia dela por não ter fé. Então, essas frases de Raquel de Queiroz é muito importante para se refletir. Muito, muito, muito mesmo. O romance As Três Marias, de Raquel de Queiroz, foi publicado em 1930, né, 10 anos depois do 15. Né? Então, o romance é narrado por Maria Augusta, conhecida como Guta, uma das protagonistas da história, e começa quando esta vai para o internato em Fortaleza, no Ceará, aos 12 anos. Ela lá conhece Maria José e também Maria da Glória, por isso que é chamado Três Marias. E se inicia uma amizade profunda entre as três. Né? Fica conhecida como as Três Marias por uma freira, né? Esse nome é dado por uma freira, que assim a chamou, a chamou por causa do seu nome, né? Maria Augusta, Maria José, Maria da Glória, porque viviam sempre juntinhas, né? Como uma constelação de Órion, por isso que a gente lembra das Três Marias lá do céu, né? Aquelas estrelas que estão lá no céu, lá chamado Órion. E as Três Joanas ajudavam outras amigas, né? As Três Marias, as Joanas, também chamadas de Joanas, mas as Três Marias ajudavam outras amigas a solucionar seus problemas. Né? O tempo passa, o estudo no internato acaba, agora já adultas, cada uma segue seu rumo, mas a amizade prevalece. Glória logo se casa com Afonso e tem um filho, vai ser dona de uma casa, né? Mãe de família. Maria José vai morar com a mãe e os irmãos e se torna uma mulher muito religiosa, se afasta dos prazeres da vida, já que ela acha que é pecado, né? Sexualidade, o casamento, então resolve seguir a vida religiosa, né? Não como freira, mas arruma um emprego de professora. Eu acredito que, né, vai morrer como titia, né? Então, a Jaguta, né, a narradora, após sair do internato, vai para o interior morar com sua família, mas acaba percebendo que sua família quer transformar em uma dona de casa. Veja bem, né? Ela não vai aceitar isso. Descontente, Guta volta para Fortaleza, a grande capital. Começa o trabalho como datilógrafa
e vai morar com Maria José. Lembra? Maria José vai morar com Maria José. Algum tempo depois ela conhece Raul, por quem se apaixona, mas logo termina o romance, pois ele era casado, né? Queria que ela fosse sua amante. Depois de terminar com Raul, Guta percebe que seu amigo Aloysio está gostando dela. Termina com Raul, já percebe que o amigo está gostando dela. Só que alguns dias depois de perceber isso, Aloysio se suicida-se. Olha o tema suicídio presente nessa obra, né? E todos a culpam por isso, por causa do suicídio. A culpa cai sobre Guta. Guta, muito triste com os últimos acontecimentos, decide tirar umas férias e vai para o Rio de Janeiro e lá conhece Isaac, um estrangeiro que lhe apresenta a cidade, e ela logo se apaixona por Isaac e com ele tem sua primeira noite de amor. O tempo de férias acaba e Guta tem que voltar para Fortaleza. Chegando lá, ela aborta o bebê, filho de Isaac, e decide voltar para o interior para morar com a sua família. Então, o que se percebe no final dessa obra é que essas mulheres voltam ao seu estado normal que eu digo, ela volta para o interior de todo esse avanço que teve pelas capitais, pelas grandes cidades, volta para o interior, né? Então, para se pensar, é uma obra filosófica, é uma obra reflexiva. É muito importante ter o olhar filosófico para a leitura dessa obra, porque ela traz vários temas para se discutir. Pessoal, esse é o meu depoimento, o meu comentário, e espero que desperte nos ouvintes a vontade de ler Raquel de Queiroz. A literatura é uma área de conhecimento, ou seja, um campo a qual você entra pelo prazer, mas você acaba filosofando muito com as reflexões dos personagens, a qual a gente pode tirar muita lição, muitas lições para a nossa vida. Eu desejo a todo sucesso e não desista dos seus sonhos e encare a vida de frente. Não esqueça, cada um tem a sua dor, como diz Raquel de Queiroz, mas os outros podem ajudar a gente a seguir em frente. Um abraço a todos. Raquel de Queiroz foi uma grande escritora, jornalista, tradutora e dramaturga brasileira que ganhou diversos prêmios, dentre eles o Gamon, em 1993, sendo, portanto, a primeira mulher a recebê-lo. Além disso, foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, em 1977. Dada sua importância para a literatura nacional, em 2003 foi inaugurado o Centro Cultural Raquel de Queiroz em Quixadá, Ceará, cidade em que Raquel viveu. Raquel de Queiroz nasceu na capital cearense, Fortaleza, no dia 17 de novembro de 1910. Filho de intelectuais do advogado Daniel de Queiroz Lima e de Clotilde Franklin de Queiroz. Era descendente, pelo lado materno, da estirpe dos Alencar. Sua bisavó materna era prima, José de Alencar. Com apenas 7 anos, sua família muda-se para o Rio de Janeiro e depois para Belém do Pará. Depois de 2 anos, retornam ao Ceará e Raquel torna-se aluna interna do Colégio Imaculada Conceição. Com apenas 15 anos de idade, forma-se professora em 1925. Lecionou História e com 20 anos, em 1930, publica seu primeiro romance, O 15. Nessa obra, a escritora retrata a seca de 1915 no Nordeste do país e a realidade dos retirantes nordestinos. A obra, bem recebida pelo público, O 15, foi agraciada com o prêmio da Fundação Graça Aranha. Em 1927, após uma publicação com o pseudônimo Rita de Queiroz no Jornal do Ceará, Raquel é convidada para colaborar nesse jornal. Nele, começa a publicar diversas crônicas e trabalha como repórter. Foi militante político e afiliado do Partido Comunista Brasileiro desde 1930. Em 1932, casa-se com o poeta José, autor da Cruz e Oliveira, separando-se em 1939. No ano seguinte, casa-se novamente com o médico Oyama de Macedo, com quem permanece até o seu falecimento. Em 1992, escreveu o romance Memorial de Maria Moura,
o qual lhe conferiu o prêmio Camões. Aos 92 anos, no dia 4 de novembro de 2003, na cidade do Rio de Janeiro, descansando em sua rede, falece Raquel de Queiroz. O 15 é o primeiro romance da escritora modernista Raquel de Queiroz. Publicada em 1930, a obra regionalista e social apresenta como tema central a seca de 1915, que assolou o nordeste do país. Você sabia? Raquel de Queiroz e sua família mudaram-se para o Rio de Janeiro com o intuito de fugir da seca. Possuidora de uma vasta obra, Raquel de Queiroz escreveu romances, contos e crônicas, com destaque para a ficção social nordestina. Além disso, escreveu literatura infanto-juvenil, antologias e peças de teatro. Segue abaixo algumas obras: O 15, 1930, João Miguel, 1932, Caminho de Pedras, 1937, As Três Marias, 1939, Três Romances, 1948, O Gato de Ouro, 1950, Lampião, 1953, A Beata Maria do Egito, 1958, Quatro Romances, 1960, O Menino Mágico, 1969, Seleta, 1973, Dora Dolalina, 1975, Memorial de Maria Moura, 1992, Andira, 1992, As Terras Ásperas, 1993, Teatro, 1995 e Falso Mar, Falso Mundo, 2002. Eis que temos aqui a poesia, a grande poesia, que não oferece signos nem linguagem específica, não respeita sequer os limites do idioma. Ela flui como um rio, como o sangue nas artérias, tão espontânea que nem se sabe como foi escrita. E ao mesmo tempo tão elaborada, feito uma flor na sua perfeição minuciosa, um cristal que se arranca da terra, já dentro da geometria impecável da sua lapidação. Onde se encontra uma história, onde se vive um delírio, onde a condição humana exacerba até a fronteira da loucura, junto com Vincent e os seus girassóis de fogo, a sombra de Eva Brown, envolta no mistério e ao mesmo tempo fácil e insolúvel da sua tragédia. Sim, é o encontro com a poesia.